Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos conhecer todas as funcionalidades do aplicativo Condomóvel. Lembrando que a gente já tem um vídeo anterior que mostra o passo a passo de como você deve fazer o acesso, e aqui neste vídeo de hoje nós vamos já com acesso conhecer todas as funções do aplicativo, e em um outro momento nós vamos fazer um outro vídeo explicando cada uma dessas funções para que você possa aproveitar ao máximo essa ferramenta aí no seu condomínio. Então vamos lá. Vou clicar aqui no meu aplicativo, veja que eu tenho duas unidades em dois condomínios distintos. Aqui uma unidade teste no condomínio Cidade Jardim e outra aqui no loteamento Jardim Europa. Vou fazer esse exemplo aqui considerando o meu acesso na unidade do Jardim Europa. Então vou clicar aqui, veja que abriu aqui o aplicativo, está perguntando se eu quero fazer uma avaliação, eu posso clicar em avaliar depois, certo? E eu vou abrir aqui em ver mais, ver todos os botões que aqui tem no aplicativo, que estão disponíveis para os moradores, tá? Então, nós vamos aqui fazer uma breve introdução sobre cada um, para que você possa conhecer, e aí você, com seu acesso, pode explorar uma delas aí no seu dia a dia, para que você possa fazer o melhor uso do seu aplicativo, correto? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a primeira opção, cadastro de visitantes e colaboradores. Nessa função, eu vou cadastrar os visitantes que estão indo na minha residência. Veja que aqui eu tenho alguns visitantes já previamente cadastrados. Em outro vídeo, eu irei mostrar como fazer isso passo a passo, tá? Esse cadastro de visitante e essas liberações na minha unidade. Vou voltar aqui. E aqui em sequência eu tenho a opção pacotes e encomendas. Nessa opção pacotes e encomendas eu consigo ver todas as encomendas que estão para minha residência, tá? Bem como as que estão aguardando pendência de retirada, bem como as que eu já retirei aqui, né? Então veja que eu tenho alguns exemplos aqui de pacotes e encomendas que chegaram na minha residência na portaria, que eu fui notificado, tá? E fui retirados lá na portaria. Então foram cadastradas algumas encomendas, se tivesse aqui alguma, estaria aqui aparecendo aguardando retirada, e aqui em retirada mostra o histórico das encomendas que eu retirei, correto? Aqui na opção falar com, essa opção é para eu fazer envio de uma mensagem para a diretoria, para o síndico, para a portaria, a administração. Então aqui é para eu criar uma mensagem, né, fazer alguma reclamação, alguma sugestão, fazer alguma denúncia, prestar algum elogio, né, fazer aqui alguma mensagem específica que você pode atribuir aqui para falar com a administração. Aqui eu tenho a opção das novas mensagens, onde eu posso criar essa mensagem, e eu tenho a opção aqui em novas mensagens, minhas mensagens, correção, em minhas mensagens, aonde eu consigo ver o histórico das últimas mensagens que eu fiz, como elas foram tratadas, tá? Em um outro vídeo eu irei mostrar também esse passo a passo de como criar essas mensagens e fazer esse feedback com a sua administração aí do condomínio. Aqui também eu tenho a opção livro de ocorrência, né, que são ocorrências da unidade. Então todas as ocorrências relacionadas à minha unidade ficam aqui. Então se eu fiz uma liberação de alguém que está cadastrado lá naquela primeira opção, visitantes, aparecerão aqui para mim todas essas visitas, tá? Então eu consigo ver o histórico de todo mundo, todas as ocorrências que foram atribuídas especificamente para minha unidade, tá? Lembrando que essa ocorrência é específica da sua unidade. Você não consegue acessar, por exemplo, as ocorrências de uma outra residência, apenas da sua. Eu tenho aqui também a opção achados e perdidos. Nessa opção achados e perdidos, quando algum objeto for perdido pelo condomínio e for encontrado, né, ela fica aqui e você pode consultar de repente se você perdeu alguma coisa, você pode vir aqui e fazer a consulta desse objeto e fazer a reclamação como seu, certo? Então, esta função achados e perdidos tem essa finalidade. Aqui na opção prestador de serviço, diferente do visitante colaborador, essa prestador de serviço aqui, ela se trata especificamente de uma lista de pessoas indicada por moradores, né, aí no dia a dia, para que você possa, de repente, se precisar de um pedreiro, se você precisar de um eletricista, se você precisar de um encanador, aparecerão aqui uma lista desses prestadores de serviços que foram indicados pelo outro morador, inclusive com avaliação, se esse profissional foi bom, se ele foi um excelente prestador de serviço, se ele presta um bom serviço, fica aqui a avaliação dele quando você solicitar. Lembrando que isso aqui você pode, né, sugerir, tem aqui uma opção aqui embaixo, você tem um prestador de serviço, você pode sugerir
que esse prestador de serviço seja cadastrado para ir no aplicativo, para que os outros moradores possam contratá-lo. E tem aqui também o prestador de serviço em si, que são aqueles que já foram cadastrados, seja por você, seja por algum outro condômino ou pela própria administração, né? Fica aqui como uma sugestão para que você possa usar esses prestadores de serviço no seu dia a dia. Aqui em veículos, né, eu tenho a opção de cadastrar os meus veículos. Veja que eu tenho um veículo cadastrado. Aqui no mais eu consigo adicionar o meu veículo, colocar uma foto, a placa, o fabricante, o modelo, certo? Então isso é importante para que a portaria e a administração possam ter um controle sobre os veículos que são cadastrados na sua unidade, bem como os do condomínio, certo? Então você pode também fazer o uso dessa ferramenta aí no seu dia a dia. Reserva de espaço, que é essa outra função logo em seguida, eu tenho aqui essa possibilidade de fazer as reservas desses espaços que estão no condomínio. Veja que eu tenho aqui colocar umas cadeiras que eu tenho aí no condomínio, eu posso fazer a reserva do campo de futebol, eu posso solicitar a reserva do campo, tá? Então tem algumas aqui que não tem custo e tem outras aqui como o campo de futebol e as cadeiras que tem uma taxa. Então vou fazer outro vídeo também explicando como fazer uma reserva dentro do aplicativo para que você possa aí no seu dia a dia fazer essas ocorrências diretamente. Aqui no rodapé, se você observar, eu tenho solicitar reserva, eu tenho próximas reservas, onde eu posso ver a minha agenda, caso eu tenha solicitado, e eu tenho reservas anteriores, onde eu consigo ver o histórico aqui das minhas últimas reservas, certo? Então tem um exemplo de testes aqui, então dá para você fazer esse feed aqui dentro dessa função, né? Solicitar uma reserva, ver as reservas que você tem aqui à frente, né, a futuro, bem como as anteriores, certo? E aqui na sequência também eu tenho a opção Pets. Nessa opção Pets, né, que são os meus pets, são os animais que eu tenho na minha residência, que eu posso cadastrar. Isso é importante para que o condomínio possa ter um controle da população de animais, dos tipos de animais que estão dentro do condomínio. Então eu tenho a opção de cadastrar no mais, né? Aqui o mais tem uma opção, vou voltar aqui, tem a opção mais, onde eu consigo cadastrar todos esses animais dentro da minha unidade, certo? Bem como tem uma outra função aqui, que são os pets do condomínio. Se você observar bem aqui, pets do condomínio, você vai ver a lista de todos os tipos de animais que tem no condomínio. Tem cães, gatos, pássaros e outros, certo? Então aqui você vê a lista de todos os animais cadastrados no condomínio. E na opção meus pets, eu consigo ver os que eu tenho na minha residência. Se você não tiver, não precisa cadastrar, mas caso tenha, seria importante que você faça o uso, certo? Eu tenho aqui na opção também funcionários, onde eu consigo ver, né, os funcionários cadastrados nesse condomínio. Eu tenho aqui 2 colaboradores da administração que estão cadastrados, mas terão outros também, como o da portaria, por exemplo, bem como os da zeladoria, certo? Aqui moradores, essa opção moradores são os moradores da minha residência. Eu tenho aqui 2 exemplos, né? Eu tenho aqui 2 pessoas cadastradas, que seria eu, né? E uma outra pessoa aqui que seria minha esposa, certo? Então eu tenho a opção aqui de adicionar mais moradores. Então eu posso cadastrar minha mãe, se mora na minha residência. Eu posso cadastrar meu pai, eu posso cadastrar meu irmão. Mas lembrando que esse cadastro de moradores são das pessoas que moram no condomínio na sua residência. Não é cadastrar todos os parentes lá que você tem aí, né? Para que não fique também uma lista enorme de toda a sua família. Aqui são as pessoas que moram no condomínio, especificamente na sua unidade, certo? Então eu tenho a opção de adicionar aqui no mais esses moradores, certo? É importante que você cadastre para que seja feito até um censo da população aqui do condomínio. Voltando aqui, iremos fazer a continuidade nas outras funções aqui, que é o mural de aviso. No mural de aviso eu consigo ver, né, todos os comunicados que foram publicados, todas as informações pertinentes sobre o condomínio para todos, tá? Então aqui nesse mural de aviso é como se fosse um mural que você passa ali no corredor, caso fosse um condomínio de prédio, e você visse, né, então um mural lá na própria portaria. Então esse mural de avisos aqui é onde a gente consegue ver todos os informes oficiais do condomínio, certo? Então isso aqui é muito importante para que você possa estar atualizado sobre as informações do seu residencial e no dia a dia. Aqui na opção financeiro, até me perdi aqui, na opção mural de aviso, né, foi a última opção que eu vi, funcionários nós já vimos, né, moradores, pets. Aqui em manutenções eu consigo ver também, tá, as manutenções que eu posso estar solicitando, bem como aquelas que eu solicitei, né, posso acompanhar o histórico
de uma manutenção. Por exemplo, um poste queimado na minha rua, está queimado, então lá na área de lazer você pode solicitar aqui a manutenção e vai chegar para a administração essa solicitação de manutenção para que seja feita uma ocorrência, né, e aí dada uma tratativa. Então eu tenho a opção de solicitar, eu posso ver o histórico de uma eventual manutenção, se ela está resolvida aqui, né, em andamento, né, canceladas ou algo do tipo. Então eu tenho essas opções aqui para que você possa fazer. Por exemplo, aqui em andamento eu tenho uma lâmpada queimada aqui. Eu posso solicitar na portaria, dizer o endereço, né, dar uma finalidade, bater uma foto e eu posso depois ver se essa solicitação foi resolvida, certo? Então tem uma teste em andamento e você pode fazer a sua solicitação de uma ou outra que possa estar sendo aí de sua necessidade, certo? Então voltando aqui na função aqui agora funcionário, a gente já viu a opção aqui financeiro, né? Na opção financeiro eu consigo ver aqui todo o histórico de cobrança da minha unidade. Tenho aqui os boletos em aberto, veja que estou zerado, não tenho nenhum, mas eu tenho aqui também a opção de ver os pagos, ver o histórico que eu já paguei. Tem a opção de validar os boletos, então um boleto que foi gerado eu posso validar para saber se ele realmente está ativo ou não, ou se ele é verdadeiro ou se não é falso. Então eu consigo validar esse boleto aqui dentro do aplicativo, certo? E essas configurações aqui seria para eu fazer, né, um envio do boleto, seja ele impresso, né? Eu tenho a opção aqui de saber se o boleto vai ser gerado de forma digital ou se ele vai ser enviado para o meu e-mail, né? Então eu consigo tirar essas informações aqui nas configurações. Validar boleto, para confirmar se o boleto realmente está válido, ativo. E eu tenho a opção aqui de ver os pagos, bem como os que estão a vencer, correto? Então, continuando aqui, eu tenho uma lista de contatos também aqui, onde eu posso ver, né, contatos do condomínio, das outras unidades, caso seja necessário, tá? Então, eu consigo ver ali outros contatos da administração, seja das áreas aqui do condomínio, né? Veja que eu tenho dos encarregados, da portaria e do próprio administrativo, ver como ramais, caso fosse um condomínio que tivesse interfones, certo? Então, eu conseguiria ver os ramais se tivesse. Então, meus vizinhos aqui, eu consigo ver, por exemplo, a lista de contatos aqui de um vizinho meu que seja para resolver uma pendência, algumas tratativas, eu posso entrar em contato para solicitar esse contato desse vizinho, se for necessário, certo? E aqui tenho também as assembleias virtuais, onde eu posso fazer a participação na assembleia, eu posso ver se tem alguma assembleia em andamento. Se tiver, vai aparecer aqui e você pode acompanhar, fazer uma opinião, fazer uma participação, seja ela a depender do que for. Você pode estar participando virtualmente, certo? E também tenho aqui o mercado interno. Essa opção mercado interno é bom para quem comercializa alguma coisa, algum produto, algum serviço dentro do condomínio. Então eu tenho aqui a opção de anúncio, né? De criar um anúncio, solicitar um anúncio, ver meus anúncios, né? Eu consigo adicionar aqui mais, vejo, por exemplo, eu consigo adicionar um anúncio, fazer um pequeno comunicado aqui sobre o que eu trabalho e deixar à disposição para os meus vizinhos aí ver. Isso aqui é importante, né, para a socialização de quem tem alguma atividade comercial no condomínio e queira anunciar. Eu tenho aqui a opção também comunicados individuais. Esse comunicados individuais é para alguma tratativa direta para a minha unidade da administração. Então, quando houver alguma tratativa específica para a minha unidade, a administração tem a opção de tratar diretamente comigo nesses comunicados individuais. Então, eu consigo acompanhar aqui esses comunicados gerados para a minha residência. Eu tenho aqui também o meu consumo. Essa opção aqui é mais para as unidades, no caso condomínios, que tem aqui consumo de água próprio, né, consumo de gás, consumo de energia. Então eu consigo aqui dentro dessa função ver isso. Não é o caso do condomínio em questão, mas condomínios edilícios, né, que são prédios, apartamentos, eles têm a necessidade dessa função para acompanhar o dia a dia desses consumos. Na opção documentos, aqui é uma outra ferramenta muito importante. Eu consigo ver, por exemplo, todas as atas, todas as prestações de contas, todos os contratos que tiverem no condomínio, eu consigo fazer diretamente aqui através dessa opção documentos, né? Eu consigo visualizar. Então é importante você saber das atas que tem disponível no condomínio, a expressão de contas que são disponibilizadas, né? E outros documentos que possam ser do nosso interesse ou do interesse de vocês, certo? Então eu consigo ver dentro dessa opção documentos. Votações, né?
o nome já diz, seria para você votar, participar, opinar em alguma enquete que seja publicada, lançada aí no seu condomínio. Aqui não tem nenhuma, mas se tivesse, você ia ter aqui a opção de abrir e avaliar essa enquete e fazer a sua votação se você estiver habilitado, certo? Lembrando que essa opção é apenas para as unidades que têm habilitação para votar, porque, por exemplo, nem todos os moradores conseguem votar, apenas o proprietário lá, o associado em si consegue votar, mas fica aqui disponível para que os outros possam acompanhar essa votação. Calendário de evento, né? Eu consigo ver aqui a agenda do condomínio, seja para o salão, seja para os quiosques, seja para o campo de futebol, eu consigo ver aqui a agenda do condomínio nessa opção. E eu tenho aqui ofertas também de anunciantes externos do condomínio, né? Caso tenha aqui algum cupom com um desconto, fica disponível aqui, né, para terceiros fazer essa publicidade dentro do condomínio, se for o caso, certo? E aqui eu tenho a opção V-, que é para recolher todas as funções. Por exemplo, se eu quisesse ver só as principais, as mais recentes, aparece aqui para mim. V+, eu consigo ver todas, certo? E V- eu recolho aqui as opções, né? Como não tem informações atualizadas, em geral aparece um feedzinho aqui de notícias das últimas ocorrências para que você possa estar acompanhando. Então, gente, esse foi o tour aqui no aplicativo, conhecendo todas as funções, tá, que estão disponíveis. Sei que parece muita coisa, mas você vai ter aí várias opções para usar para quando necessitar falar com o condomínio. Então, todas elas estão disponíveis para você nessa nova ferramenta, certo? Eu agradeço a atenção de todos, se você chegou até aqui, né? Então, agradeço aí e desejo a você, seja de dia, de tarde, de noite, um bom dia, uma boa tarde ou uma excelente noite. Até mais!